Seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann, diretamente do Itaú BBA Ironman 70.3 Rio de Janeiro. E aí, aproveitando que nós estamos no Rio de Janeiro, eu vou conversar com a Paula Zamboni, fundadora do movimento Eu Jogo Limpo. E a gente vai entender por que surgiu o movimento, como começou e qual é o trabalho dela diário aí, né? 24 horas. 24 horas. Bom, Paula, seja muito bem-vinda. Apresente-se, por favor. Obrigada. Bom, sou Paula Zamboni, não sou carioca, sou mineira, moro no Rio há, qual é essa conta? Quase 30 anos. Ah, mas esse sotaque aí não é mineiro, não. Poxa, você tá achando meu sotaque carioca? Fiquei lisonjeada porque os cariocas me perguntam, você é da onde? É sério? Sério, porque percebem que eu não puxo o S, né? Eu não puxo ali o 2. Mas eu sei que eu tenho o gingado da fala carioca. Então. Eu fiquei um pouco sem lugar nesse meu sotaque. Mas sou mineira, moro no Rio há 30 anos. Morei mais no Rio do que em Minas. E eu sou atleta, triatleta, mãe de 3. Até nisso coloquei o tri na minha vida. E empresária. E recentemente, tem aí 2 anos e meio, criei o movimento Eu Jogo Limpo, que algumas pessoas conhecem. A gente está ali no Instagram diariamente. Isso tem se tornado uma tarefa constante na minha vida, mas é que me dá muito prazer, principalmente pelo fato, né, que qual é o meu propósito ali dentro do Eu Jogo Limpo? É criar um ambiente, né, íntegro e ético para todos os praticantes de esportes no Brasil. Hoje a gente é muito forte com triatlon e com ciclismo, porque é da onde, né, eu venho, é a corrida também. Mas eu tenho essa meta da gente expandir, já tem uma galera legal ali de vôlei, de wrestling, tem bastante gente de canoa havaiana. Então eu acho que a gente está conseguindo um pouco também sair ali só do ambiente de triatlon, mas foi dentro do triatlon que ele nasceu. E eu tenho muito orgulho do movimento, porque começou com uma ideia, né, assim, tipo, vamos fazer uma campanha aí, vamos fazer uma campanha para ter teste em prova. Não tem teste em prova. E aí, lá atrás, chamava Quero Ser Testado, né? Que era uma coisa da gente pedir teste. E eu acho que aí foi evoluindo e ainda temos muito a evoluir, ainda temos muito a fazer. Eu acabo sendo muito sozinha, né, no movimento. Eu acho que é um tema muito sensível também. Então, assim, não é sem desmerecer nenhum tipo de ajuda, mas é muito difícil eu achar uma pessoa que realmente está integrada dentro daquele valor, sabe? Do propósito mesmo. Do propósito, assim, você não pode ter um interesse pessoal à frente da causa. E pouca gente, de fato, sabe? Quando ele machuca, quando o calo aperta. Então, eu estou falando porque já aconteceu, né? Eu já tive casos, assim, de algumas pessoas que eu confiei um pouco. E aí eu acabei ficando um pouco sozinha, e eu tenho muita oferta de ajuda. Eu acho que isso é muito bom. Até agradeço que sempre tem um seguidor ou outro. Poxa, posso representar a marca? Eu falei, gente, não estou nesse nível. Posso representar a marca aqui no Nordeste? Mas eu acho que tem muitas pessoas com com boas intenções no esporte. Então, a princípio, hoje ainda é muito pequenininho, e eu ainda estou, assim, muito cuidando, porque a gente vai ampliar, mas eu quero que seja bem, sabe, planejado, escolher as pessoas certas para a gente fazer tudo junto. Eu estou tentando transformar ele em associação, então por isso que a gente ainda chama de movimento, porque ele ainda não tem um CNPJ, uma coisa formal, mas em breve vai ter. E eu acho que foi um pouco isso, assim. Por que começou? Isso que eu ia perguntar, porque começou com uma campanha, e aí... E aí a gente resolveu trocar uma ideia com a ABCD, aí a ABCD foi muito receptiva, e a gente achou que ali no início, né, na primeira reunião que a gente fez, que existia um espaço de diálogo bom com a ABCD, que já foi uma surpresa, porque, a princípio, o que você ia pensar, né? Vai lá, conversa com a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Serviço Público, né, já juntam todos aqueles preconceitos. E aí eu me deparei com pessoas também muito bem intencionadas, muito competentes, e foi uma boa surpresa. E eu falei, bom, dá pra gente fazer alguma coisa, não é tão difícil assim. Porque vocês andam juntos, né? É importante a gente falar isso.
A gente, né, a ABCD é o órgão que controla faz os testes, faz todo o controle. Faz a gestão de resultado, né? Eles são a autoridade. Eles são a autoridade no Brasil. E aí o movimento vem para fortalecer um pouco, acho que trazer uma outra linguagem, mostrar o que está acontecendo. E em nenhum momento, assim, o objetivo acho que é colocar ali, expor alguém. Acho que é importante a gente frisar isso, porque sim, né, às vezes as pessoas se confundem um pouco. O fato de você colocar que alguém teve uma punição é simplesmente para todos terem conhecimento, que a ABCD coloca isso numa lista. Conta pra gente assim, como que é o processo? Então, o processo a gente foi entendendo ao longo do tempo, né? Quando um atleta é testado, e aí ele apresenta, vou usar o termo técnico aqui do ABCD, um resultado analítico adverso. Né? Apresentou ali uma anomalia, tem uma substância proibida. Então, isso não necessariamente já configura uma violação. Isso é um resultado adverso que a ABCD vai entrar em contato com o atleta e vai pedir explicações. Dependendo do nível do atleta, dependendo da substância, pode ser que ela conceda uma UT retroativa, sabe? Porque era realmente uma questão de saúde, é um atleta de nível local, ou foi uma emergência, um tratamento, N situações. Agora não. Realmente aquele resultado analítico adverso virou uma violação. Então, dependendo da substância, ele vai para uma lista de suspensão provisória. Nem todos os resultados, as violações, vão para a provisória. Por quê? Porque na provisória estão aquelas substâncias que eles chamam de não especificada, que são as substâncias que não têm outro motivo para estar no seu organismo, a não ser a intenção de melhorar a performance, que são ali anabolizantes, esteroides, hormônios. Então, se foi uma substância não especificada, o atleta não vai ter o seu nome ainda divulgado na provisória e vai ficar aguardando. Ou ele vai fazer um acordo de resolução de caso com a ABCD, isso vai ser resolvido entre as partes e vai para a Justiça Antidopagem apenas homologar. E aí, quando homologa essa suspensão, ele já vai direto para a lista definitiva, suspensão definitiva. Ou não teve um acordo de resolução e ele vai ser julgado pela Justiça Antidopagem. E aí, quando tiver o resultado da Justiça Antidopagem, o nome dele entra direto na definitiva. Por isso que, às vezes, a distância entre a data da coleta e a data que esse atleta entra na lista definitiva, às vezes passa quase um ano, 9 meses. É muito tempo. É muito tempo. Isso foi uma primeira coisa que a gente identificou e a gente achou, poxa, isso não é bacana. Porque nesse tempo, na verdade, nesse tempo ele não está suspenso, né? Mas esse atleta, ele já foi notificado, ele já tem um processo acontecendo, porque a ABCD, se quiser, ela pode colocar todos na provisória, tá? Mas hoje eles adotam só a não especificar. Mas, enfim. Então, a gente começou a entender as listas e começamos a perceber que muitas decisões se baseavam, muitas defesas se baseavam no fato de que o atleta não teve a educação antidopagem. E aí eu fui conhecer a estrutura da ABCD, e aí eu percebi que tem poucas pessoas, e eles têm um orçamento limitado. E eles não têm um Instagram, eles não têm uma ferramenta de comunicação direta, e até para fazer, porque a ABCD faz treinamentos no campo, né? Eles viajam o Brasil inteiro quando são convidados, mas é pouca gente. Então a gente começou a trazer aquele conteúdo de uma linguagem mais informal para sair do juridiquês e mostrar para os atletas que existem essas regras. E que essas regras têm que ser cumpridas. E que quando elas não são cumpridas, elas viram uma violação e que você fica um tempo distante do esporte até que você possa, né, se reintegrar e amadurecer para estar nesse ambiente. E em algumas conversas, eu acho que está sendo bom que eu tenho conversado com algumas pessoas e ontem eu estava no simpósio do Aeromé. Sim, super legal. Eu acho que até eu mesma tenho assim, feito essa reflexão de que o Eu Jogo Limpo, ele não nasceu por um motivo, porque sempre me perguntam, mas como que nasceu? Ele não nasceu por um motivo. Ele nasceu porque em algum momento várias personalidades de mim, vários papéis de mim, se juntaram e perceberam que tinha uma coisa ali que gritou para mim, que foi assim, o meu papel de mãe, junto com o meu papel de atleta, junto com os meus valores, sim, até como assim, empresária, né? A área que eu sempre cuidei, que é a minha paixãozinha, é a área de RH, e a gente sempre falou muito dos códigos de ética, do código de conduta na empresa. Então, isso é parte de mim.
E aí olhar um cenário esportivo que está perdendo a sua identidade, que está ali as gerações novas, isso é o que mais me machuca. As pessoas novas já estão entrando com essa cabeça de usar substância proibida que faz mal para a saúde, que acaba com a integridade da competição. E aí eu, como atleta, também sendo trapaceada, vendo que tem tanta gente que joga limpo, que passa a vida treinando, se esforçando, querendo evoluir, e se frustra porque não consegue. Eu acho que isso tudo, sabe assim, quando isso tudo se junta em algum momento, dá aquele gatilho, faz alguma coisa. Você vai ficar vendo isso? Você pode fazer alguma coisa. Você vai ficar vendo e vai ficar reclamando? E vai ficar lamentando? Ou você vai fazer? E aí eu peguei para fazer. E, de fato, a divulgação das suspensões, elas não têm a menor intenção de expor negativamente. É um fato. Exato, eu ia chegar nesse ponto. Público. É um fato. Público tem uma lista. Vocês simplesmente pegam o nome da lista e colocam. E coloca. É que foi pro Instagram, né, gente? E o Instagram é isso aí, que é culpa nossa. Quem dá essa importância pro Instagram somos nós. Mas é que antes era no site, né? E aí ninguém vai. Quem consulta site? Exato. E a gente trouxe pro Instagram. Então, deu mais publicidade. Mas a publicidade não é para ferir aquela pessoa, é para proteger todas as outras. É para proteger quem está aqui jogando limpo. E não é pessoal, e não é um crime, ninguém está te colocando na prisão. É muito prático, é uma regra que se você não cumpre, você é tirado do ambiente e quando você está preparado, você volta para o ambiente. Exato. É simples assim. Que cria-se um... Ninguém quer estar ali. Ninguém quer estar ali, eu entendo. Mas sempre fica aquele... Até vocês tiraram os comentários. A gente tirou os comentários para provar que eu não quero engajamento com isso, não é isso, é só uma informação. Porque vira ali, né, um debate, uma provocação, um negócio desnecessário. Virava, né? E assim, aqui eu também tenho que fazer esse reconhecimento de que estamos em evolução. Eu acho que hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E, de fato, no início, quando os comentários eram abertos e a gente contava uma historinha ali do que é, do que aquele atleta representa. Hoje eu tenho contado essa história de uma maneira bem mais resumida. Eu marco, sim, as equipes e as federações, porque o código obriga que todos os envolvidos saibam. Então, isso também não é uma diretriz do código. E a gente desativou o comentário porque, de fato, virava um palco que as pessoas crescem. E algumas noites eu fiquei sem dormir. Eu confesso que eu não me senti bem. Em algumas situações, porque não é esse o meu... Exato. Entendeu? Eu falei, não. E aí, quando eu tive essa... vou tirar os comentários. E várias pessoas reclamaram. E vocês estão recuando, porque a galera quer ver o seu pegar fogo. Não, o povo gosta de uma polêmica, né? Vamos lá. A galera gosta de mais isso, porque nem vocês. Eu falei, olha só, quem tá com a carinha aqui sou eu, Exato. Né? Então eu vou se isso né, o que eu sempre falo, assim, enfim, meio que a minha filosofia, eu falo com os meus filhos, é a decisão que traz paz pro seu coração. Essa decisão de desativar os comentários me trouxe paz. Vocês podem ver em todos os posts que não tem ali julgamento, juízo de valor. É fato. Fulano foi campeão disso, daquilo. E essa história, representando a equipe XY, e vai ficar tanto tempo. E algo que eu acho bem interessante é justamente como vocês colocam, por exemplo, a substância, até como um alerta. É importante as pessoas olharem e entenderem, tomou um medicamento proibido, não sabe... Essa do não sabia, a gente sabe que não existe. Porque a informação tá para todo mundo. Existem cada vez mais cursos, formas de você aprender, ferramentas. Curso, plataforma, aplicativo. O que você quiser. Então, o fato de não saber já não existe para mim. Mas eu acho que é importante a gente frisar a forma com que vocês colocam. As pessoas ligam um alerta, né? Esse é um ponto bem importante, que foi somente com a divulgação dos casos de suspensão que a gente chamou atenção e que deu o clique que acontece. Exato. Porque você ficar só educando, é ótimo, você tem que educar. Sim. Mas se você não mostra, né, é igual a lei, gente. A gente vai ter a lei, mas uma hora você tem, né, que tem que ter a penalidade. Se não tem a penalidade, né, as coisas só dão certo quando mexe no bolso, né? Ou quando vai preso. Então, aí, acontece. E a gente ainda tem, que eu divulgo bem pouco, mas eu queria até divulgar mais,
que são a contação ali, a historinha do caso, da justiça, porque a justiça antidopagem coloca os acórdãos sem o nome, mas você consegue ver a substância, o esporte, e ali é exatamente o que aconteceu no julgamento. Então, o que foi, né? Alegou que não sabia, aí o que a justiça, o procurador trouxe, e aí vai fazendo essa... Isso é interessante. Isso é super interessante, tem alguns lá. A gente já viu alguns casos, né? Do tipo, tive contato com uma pessoa, um relacionamento, passou no beijo. Exatamente, tem coisas interessantes. E a gente, quando vem a notícia, a gente para aí. Normalmente a gente não consegue acompanhar o caso, porque também no dia a dia você não vai parar ali, deixa eu ver o que aconteceu com o caso. Teve uma triatleta que falou, né? Eu também não vi esse caso, por exemplo. E aí seria interessante entender esses desfechos até como alerta do tipo, vamos lá, porque é isso, tem uma justiça que vai determinar o que aconteceu ou não, o desfecho disso, e é muito o que você falou, ninguém tá ali... Não é uma coisa de criminoso, ninguém tá falando nada disso, é só ele vai ter que ficar afastado do esporte e depois ele vai voltar. E ele vai reintegrar, vai voltar. E tá tudo bem. E nesse período, que eu acho que assim, é uma coisa que eu já venho conversando com a BCD, então assim, eu já falei isso para eles, e eu acho que eles também têm intenção de melhorar muita coisa, e também falta braço, também falta orçamento, mas é que eu acho que esse período que o atleta fica na suspensão, ele tinha que ser melhor aproveitado. Tinha que fazer mais ação, tinha que trazer o atleta para perto da BCD, para ele ter a educação, para ele participar de módulos, falando o que aconteceu com ele. Isso é uma coisa que eu queria fazer, até no movimento, sabe? De trazer isso é interessante, porque assim, a gente tem alguns relatos, né? Da pessoa que assumiu, né? A pessoa que assume. Assume, fala o que aconteceu, consegue falar que não faria de novo, enfim. É uma forma de educar. É uma forma de educar. E assim, é o que eu sempre falo, tá? Que as pessoas adoram esse discurso aí de que tá todo mundo dopado, todo mundo usa, todo mundo faz. Não é todo mundo que faz. Não é todo mundo que usa. E claro que, assim como em todos os âmbitos da sociedade, existe aquele grupo que já tá fazendo. Não adianta você educar, porque vai continuar fazendo. É a forma de atuar. Mas a gente tem tantas pessoas começando no esporte, gente que não está começando, mas que está aqui dentro, que não usa, mas que de repente está nessa. Será que eu uso? Será que não? Vai no médico. O médico dá. Isso é o pior, né? Isso é o pior. Isso é o pior. E aí... Hoje saiu uma reportagem do 687% de aumento de uso de anabolizante no Brasil. Saiu na Veja. Não vi. Não sei se é 2018 para cá. Assim, é assustador. E eu tenho muito medo do que isso vai acontecer lá no futuro com essas pessoas. Porque a gente não consegue mensurar ainda o que vai causar isso. É que na minha cabeça também, você está fazendo esporte para ter saúde. Como que você vai ingerir uma substância que vai acabar com você? Assim, na minha cabeça fica muito difícil. Contraditório. Mas isso acontece. A gente sabe que acontece muito e o médico acaba sendo... a referência muitas vezes, mas ele é médico. Eu, como educadora física, vários alunos já foram médicos e vinham com receita, Aí mas não, eu como educadora física não tenho jaleco de médico, eu não posso falar nada. Eu fico, eu não concordo, não acho certo, mas a vida é sua. O médico fala, a pessoa se sente segura para fazer. Exato. Isso é outro papel, assim, bem importante também, que a gente trouxe alguns médicos para perto, a gente fez parceria com alguns médicos para fazer mais conteúdo. Eu acabei de comentar agora num post do Dr. Clayton, que é o presidente, né, da Sociedade Brasileira de Medicina, de Endocrinologia, agradecendo o trabalho dele, porque ele está trazendo voz para a sociedade médica, inibindo, pedindo, né, ajuda, denunciando médicos que fazem. Ele pegou como eu peguei a parte do doping e ele está com a parte da medicina, então tem que cada um fazendo dentro do seu educador físico, para a gente criar um ambiente em que todas as partes que estão relacionadas ao esporte tenham esse discurso, né, da antidopagem, da saúde, da integridade. E não normalizar. O mais importante é não chegar nesse ponto de que é normal, todo mundo toma. Não é normal. E aí a gente entra em outro aspecto também. Até a Adriana, quando entrevistei, ela falou, né? Mas fulano, vocês testaram um fulano de tal que foi 50º, sei lá, 20º colocado numa prova.
nossa, mas por que vai fazer isso? Não precisa. Aí foi o que ela falou. Todo mundo que entra na prova tá competindo, tá sujeito ao teste. E tudo bem, ele ficou em 20º, e o 21º, e o 22º, e o 23º. Então, assim, a gente tem que pensar, não na... Lógico, a pessoa que tá ali, mas e todo mundo que tá atrás, que se prejudicou? Ninguém fala dessas pessoas, não. Né? Isso, sim, cara, eu vou te falar, isso é bem triste, porque eu acho que a gente não fala muito dessas pessoas. E se você for ver relatos de atletas profissionais que perderam as suas oportunidades da vida. E vai saber, depois de 10 anos, né, 8 anos, que aquela pessoa, né, vai retificar o pódio, quando, para um atleta, 10 anos, acabou já a carreira dele. E assim, eu tenho conversado com pessoas que chegaram ali perto de ser profissional, mas não entraram, e não entraram porque não queriam se dopar, porque eram obrigados, porque senão iam perder, porque sabia que o primeiro ia fazer, o segundo ia fazer, então a pessoa sai e abre mão de um sonho. Então, se a gente não criar uma cultura de todo mundo, o pessoal de apoio ao atleta, né? Exato. Dizendo, né, para esse atleta o quão errado, e realmente, assim, eu não tenho a expectativa, eu acho que o movimento tem muitos ganhos e a gente ainda quer fazer mais, quer ampliar, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma transformação sozinha. Se os médicos não apoiarem, se as assessorias e os treinadores não adotarem uma postura mais firme, os atletas, treinador, ontem eu estava do lado de um treinador, ele falou, impossível não saber. Impossível. Você vê a recuperação. E ele falou com essas palavras, olha, os homens eu não estou vendo assim tanto, mas, cara, a mulherada 40 mais, 45, que aí virou agora essa desculpa mas eu estou na menopausa, mas é a minha qualidade de vida. Então, a gente vai encontrando muita maneira de justificar o errado. Mas o errado vai ser errado. O errado vai ser mesmo que você justifique, que você tenha motivação, eu acho que tem que juntar todo mundo que tem ali um pouco de energia para realizar alguma coisa. E a gente ia ampliando esse discurso, chegar em outros esportes. Aí eu olho, sabe, poxa, a gente está tão longe ainda de vários esportes, na natação. Queria tanto falar, a gente sabe que é um esporte, né, de alto risco também. Então, mas tá chegando. Tem que ir devagar, paciência e persistência. Não, mas assim, eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. Acho que é muito difícil você se dedicar a uma causa assim como você faz, você falou, muito perde noite de sono, quantas vezes eu tenho certeza que você já quis desistir, falar não quero mais fazer isso, né? E é muito importante ter pessoas como você para cada vez mais a gente aumentar essa rede de apoio, chegar mais perto, conseguir ter alguém para falar, conseguir, você viu tal coisa? Vamos lá, o que a gente pode fazer? Não, você sabia que dá para denunciar? Vamos, né, buscar isso, porque senão a gente vai perder a essência do esporte, que é tão bonito, que é o que leva a gente a treinar, o que faz a gente dedicar, e é tão bom você cruzar uma linha de chegada e falar assim, eu fiz isso, ou comemorar cada melhora que você tem. Sim. Assim, cada coisinha que você melhora no seu treino, você sabe que você melhorou com todas as dificuldades, com o seu esforço, com a família, com o trabalho, com o filho. E você que conquistou aquilo. Sim. E isso é muito maior do que qualquer pódio, do que qualquer medalha, do que qualquer coisa, assim. É uma coisa que ninguém vai tirar de você. Exatamente. E é muito bonito, assim, você, né, foi atleta profissional, sabe muito melhor do que eu. Você olha e você fala, caramba, o que meu corpo é capaz de fazer. Porque às vezes é uma coisa pequena, mas você vê a sua evolução mês a mês, dia a dia, prova a prova. E, assim, faz parte da vida natural de todo ser humano. Em algum momento você cai, aí você melhora de novo. Você não está sempre no topo. Nunca. E são ensinamentos para a vida, né? Aí você entende que a vida é assim. Então, eu fico realmente muito preocupada. Acho que esse trabalho tem que fazer muito com a base, muito com as famílias. O Dr. Marcelo Ritchie, que é um grande cardiologista do esporte aqui do Rio, ele é da LPH. Eu tenho conversado muito com ele. Ele desenvolveu o aplicativo No Dope manualmente, assim, ó. Cada substância que está naquele aplicativo foi inserida por ele manualmente. Nossa, e ele falou, eu não quero nada, eu quero que perpetue o aplicativo, eu quero deixar isso de legado. E eu conversando com o Dr. Marcelo, ele falando, olha, as famílias chegam aqui, principalmente eles são muito fortes no futebol,
Ele quer que o filho tome GH, porque precisa, porque hoje em dia os jogadores de futebol estão muito grandes, muito fortes, e às vezes a criança não precisa. E eu não dou, ele vai sair daqui, ele vai achar alguém que vai dar. Eu sei que ele vai achar, eu não vou dar se não tem necessidade, mas eu sei que ele vai achar alguém. Então, a gente já vai trazendo o jogo errado, o jogo sujo, já desde a infância. Então, tem que conversar com esse pai, com essa mãe. Conversei isso muito com a Elinay por causa da escolinha. Falei, Elinay, vamos conversar, vamos fazer um programinha, sabe, bem com a linguagem dos jovens e das crianças e dos pais, pra gente... Às vezes o cara nem sabe da regra. Nem sabe. Não sabe. E às vezes não sabe também o quanto que pode fazer mal para a saúde do filho dele. Então tem muita coisa que é desconhecimento de fato. Sim. De fato. Esse é o maior objetivo do Instagram. Sim. É trazer o conhecimento. É mostrar que, né, você está num ambiente que existem regras específicas para esse ambiente, né? Aqui a gente está numa mini... É um recorte da sociedade. A gente tem que saber viver aqui nessa sociedade. E para que seja bom para todo mundo. Né? E para que não fique exatamente no futuro, né, aquela competição. Tem coisa mais chata do que você começar a acompanhar um campeonato e ter sempre a mesma pessoa que ganha. Ah, não. Aí não tem graça, perde a graça. Perde o... Né, igual a gente está aqui amanhã, quem será que vai ser o campeão? E a gente tem acompanhado agora também a volta dos profissionais. Tá tão legal. 14 mulheres largando. 14 mulheres, 16 homens. Eu reparei isso. Eu falei, cara, 50%. Quase 50% ali. Que lindo, né? Super. E as mulheres todas, sim, que legal que tem um monte de gente largando junto. Então, essa disputa é o que move a gente. Assim, até brinquei com a Pamela, que ela sempre saía da água sozinha. Falei, agora você não vai mais sair sozinha da água. Ela, graças a Deus, né? Porque eu gosto de competir. Pois é. Porque até pra quem tá competindo, né? Você já vai pra prova sabendo, tá? Então, né? Até, acho que é isso. Se a gente pensar principalmente no propósito do esporte, é muito legal ouvir você falando, porque muitas pessoas não sabem que é você que tá ali. Assim, muitos sabem, mas alguns não sabem que é você que tá ali. E o propósito, de fato, do movimento, que é muito genuíno, é muito em defesa do esporte, em defesa de quem treina, em defesa de todo esse ambiente que a gente quer que cada vez fique melhor. Eu acho que é isso, se cada um fizer o seu dever de casa, as coisas melhoram. Simples assim, cada um fazendo certinho no seu. Eu sei que às vezes, né, o fato de ter, né, o post do suspenso, quando eu tenho denúncias de treinadores, por exemplo, que vêm me perguntar, eu sempre oriento conversar. Cara, não tem ninguém melhor do que você para convencer o seu próprio atleta. Se você foi escolhido por ele, é porque ele confia, é porque ele te admira. Então, assim, senta, conversa, explica todos os malefícios, desde a saúde até a injustiça em relação à competição. Porque, claro que a gente quer mais, é muito mais converter as pessoas para fazer o certo, do que ficar punindo. Exato. Né? E assim, é isso. A ABCD vai ficar 24 horas por dia, testar todos os atletas. A ABCD não é toda prova que tem teste. A gente sabe que a ABCD tem o plano anual de testes, ela tem a prioridade dos testes dela, tem a prioridade dos atletas que estão no RTP, né, lá no grupo-alvo de teste. Então, assim, o mais importante é a gente convencer o entendimento, para aquela pessoa entender que o que ela está fazendo não está correto e que ela pode voltar e fazer agora. A pessoa continua insistindo, já sabe que está errado, continua indo na prova, e o treinador tem várias opções. Ele pode denunciar, pode pedir para, né, a pessoa não participar mais, não competir com o uniforme. Porque aí eu falo, olha, mas o dia que for suspenso, se for testado, vai sair na foto com o uniforme da assessoria. Não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Então, assim, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Mas é difícil ter esse controle. A gente vê o tamanho das assessorias hoje, mas cada assessoria tem o seu treinador aí. E no final da linha lá, o treinador que está no dia a dia, que conhece o atleta, ele vai saber. Né? Ele vai saber, ele vai perceber nos treinos, ele, né, tem muitos indícios, não só de treinos, indícios corporais, os indícios de evolução, tem muitos indícios. E assim, o treinador também tem que estar atento, né? Também faz parte do papel do treinador. Eu fiz o treinamento com as federações semana passada em Porto Alegre e a gente falou só sobre isso. A responsabilidade do pessoal de apoio. Então, no código tem uma série de responsabilidades para o pessoal de apoio ao atleta. Então, isso também é importante, pegar, ler, saber qual é o seu papel. Exato. O pessoal de apoio também não pode usar substância proibida sem uma justificativa válida.
Então tem, assim, muita coisa. É bom que tem muita coisa ainda para fazer. Tem. Sempre tem. Não fica tranquila que você não vai descansar, não, tá? Ai, que legal. Bom, muito obrigada pelo seu Bruna. tempo, por vir aqui esclarecer um pouquinho mais. Então, quem quiser também entrar em contato, se você quiser deixar o contato do movimento. Momento patrocinadores. Temos a Cashme, que é uma fintech do grupo Cyrela, que dá crédito com garantia de imóvel. Então, para conferir todos os produtos da Cashme, escaneia aqui o QR Code que vai aparecer na tela. Você vai achar um produto que vai se adequar ao seu bolso. Temos também a Centauro, com cupom de desconto para você comprar tudo o que você precisa para praticar o seu esporte. Então aproveita nosso cupom, vai lá, acessa o site e compra no site da Centauro. Temos também a Z2, que dá energia para a maioria dos atletas aqui do Ironman. A gente tem muitos atletas profissionais patrocinados pela Z2 que consomem os produtos, validam todos os produtos da Z2. E a gente tem um cupom que é muito bem utilizado, então aproveita também o nosso cupom que vai aparecer na tela aqui para você. Temos a 4 com a gente também, que temos cupom de desconto para você fazer o seu seguro de bike e seguro viagem. Então, aqui nessa prova ou as próximas que você vai fazer, com certeza você vai precisar de um seguro de qualidade. Então, com esse cupom aqui, você também tem desconto. Os clientes da 4 têm desconto no seguro da Omint. Temos a Cupá, que está vestindo todo mundo do Estema e também tem muitos outros materiais de qualidade. Eu uso a bermuda de corrida e é muito boa. Não consigo usar outra porque não aperta a perna, tem um monte de bolso, então vale a pena você também aproveitar o nosso cupom e conferir todos os produtos da Cupá. Temos a Kingston, que está com a gente, armazena tudo que a gente produz de conteúdo, tanto aqui nas transmissões quanto nos podcasts. A gente precisa de um armazenamento de qualidade e você também tem cupom de desconto no site da Terabyte, que vai aparecer aqui na tela. Eu respondo todas as mensagens. E sou eu mesma que respondo. Não tem nem outra pessoa para responder. Mas é o Instagram. E aí, às vezes, assim, dependendo do assunto, quando é um assunto que eu já sei que vai desenrolar, ou a pessoa precisa de mais informação, mais atenção e tudo, aí eu dou meu WhatsApp sem o menor problema. Eu falo com algumas pessoas no meu WhatsApp, mas o contato inicial é lá pelo Instagram, porque todo dia eu entro, todo dia eu vejo as mensagens e respondo. Nossa. Bom, eu só tenho a agradecer pelo seu trabalho, eu admiro muito e acho que é isso, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguindo construir esse ambiente melhor e, se Deus quiser, cada vez mais ficar feliz fazendo o nosso esporte. É isso. Que é o que a gente ama. Que é o que a gente ama. E vai competir amanhã ou não? Não, esse ano é o primeiro ano, que é o primeiro ano que eu não vou, essa semana eu já me arrependi. Eu imaginei. Porque vai chegando perto, a gente, poxa, podia ir, tá aqui do lado. Mas, enfim, é uma experiência diferente. Esse ano eu acabei ficando mais em função do Jogo Limpo, fui lá no simpósio. Também tenho treinado menos e dormido pouco. Tenho 44. Falei, cara, vou me dar um tempo. Treinei muito no início do ano, sabe? Tava um pouco cansada. Mas vou assistir, vou torcer, vou fazer uma corridinha de 2h30. Corridinha. Você tá nesse também, né? Uma maratona. Então, vamos lá, vou aproveitar e fazer meu treino. Muito bom, muito bom. Muito legal, muito obrigada. Bruna. Obrigada. Esse foi mais um Estema Performance. Valeu!